Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Quintanilha, eu sou criador do Conte Brasil e hoje eu quero falar sobre uma forma de utilizar o Conte Brasil que foi recentemente adicionada e que, particularmente, eu não esperava que fosse ter resultados tão bons e eu realmente estou bem surpreso e interessado nessa possibilidade. Nós, quando operamos, né, no intradiário, no simulador do Conte Brasil, sempre operamos pensando que aquele trade vai chegar, ou ele acaba no alvo ou ele acaba no stop, certo? Porém, muitas vezes, principalmente quando você está operando na vida real ali, você quer impor uma limitação de tempo para aquele trade. Por exemplo, você iniciou um trade no 15 minutos. Você colocou um trade no 15 minutos, ele costuma ter um stop, uma amplitude, uma movimentação menor do que no diário, do que no semanal. Claro, pois no 15 minutos as flutuações são menores. Acaba acontecendo que se esse trade não acaba naquele dia, então você começou o trade, aquele trade se prolongou, o backtest continua, o trade segue rolando, né? E pode ser que no dia seguinte você acorde com um gap de baixo. E aí você tem você leva um stop muito maior do que você imaginava. Você tem um drawdown muito mais alto do que você imaginava. Tá? Então muita gente faz, até às vezes por questão de margem, opera ali um day trade e, embora exista muita resistência contra day trade, se vale a pena fazer, se não vale a pena fazer, não estou entrando nem nesse mérito aqui, tá, pessoal? Estou entrando apenas no mérito do seguinte. Pode ser que eu queira encerrar o meu trade no mesmo dia que eu comecei, por razões de margem, por razões de risco, não quero ficar exposto overnight ao mercado, às vezes é uma sexta-feira, você não quer ficar exposto ao fim de semana. Então, é bem comum que quando você opera ali, vê uma oportunidade no intraday, que você queira finalizar aquele trade no mesmo dia. Tá? E nós adicionamos uma ferramenta no Code Brasil que permite justamente isso agora, beleza? Além disso, você pode restringir quando você quer entrar. Por exemplo, imagina que você viu um sinal que se formou às 4h30 da tarde. O pregão acaba 4h55, acabava antes, agora acaba às 6 horas. Você mal tem tempo para desenrolar aquele pregão. E aí você vai ficar com ele overnight, ou mais de uma semana. Então, às vezes, você nem vale a pena entrar naquele trade. Tá? Então, você pode agora determinar um horário limite para a entrada do seu sinal. Beleza? Isso é bem legal, pessoal, principalmente para quem gosta de operar, para quem gosta de uma rotina de trade. Eu opero até 11 horas da manhã, opero até meio-dia, depois não opero mais. Pode parecer, às vezes, até um pouco contraintuitivo, mas pelos testes que eu tenho feito no Conte Brasil, limitar por horário, tanto no day trade quanto na entrada, tem dado resultados bem legais. Isso tem uma razão, né? A gente sabe que os horários de maior volume do mercado financeiro é na abertura e no fechamento. Se você vai tradar, fechamento ali, não adianta muito você fazer uma coisa no intraday, né? Aí você vai olhar ali um diário, né, uns 120 minutos, um semanal. Mas se você quer realmente operar ali no curto prazo, você vai acabar operando onde tem um maior volume, que é ali justamente no início do dia. Senão você fica jogando contra robôs. E aí, meu amigo, a chance de você perder é muito grande, beleza? Então a gente vai ver isso na prática já já. Só antes, dizendo que no Conte Brasil, se você entrar lá em contebrasil.com.br, você vai poder testar todas as estratégias que nós temos no Conte Brasil de graça. Porém, se você quiser testar no intraday, você precisa ser assinante premium. Então, vai lá, entra em contebrasil.com.br/planos e veja quais são os benefícios que o plano premium tem e se ele se adequa para você, tá? Pode entrar aqui. Eu tô com uma conta premium no momento, mas vamos entrar aqui só para para vocês terem uma ideia. Tá aqui o plano premium, a assinatura dele o mensal tem um desconto de 25% se você assinar o anual e aí toda a lista de coisas que você ganha sendo assinante premium, dentre várias estratégias novas, backtest em time frames diários, intradiários, como eu estou falando, sem limite de data, sem restrição, você pode rodar ele por vários anos e ter muito mais acurácia no seu backtest, com integração, ranking de estratégias, módulo day trade que nós vamos falar já já, alertas no WhatsApp, então enfim, tem muita coisa legal, pessoal, confiram lá. Ou quantebrasil.com.br/premium, /planos, perdão, e considere ser assinante premium do Conte Brasil. Tenho certeza que você vai gostar e temos novidades toda semana, então tem sempre coisa legal saindo. Beleza? Chega de papo, então vamos dar uma olhada, pessoal. Como que naturalmente a gente poderia operar um sinal
no diário, né? Então, vamos supor que eu quero operar 1, 2, 3. Então, eu quero operar 1, 2, 3 em vale, diário, em vale. Então, coloquei aqui um alvo, amplitude, mínimo do candle trade, beleza. Vocês já sabem sobre 1, 2, 3, já coloquei vídeo disso no canal. E esse é o resultado de vale no 1, 2, 3, nesse período aqui, nos últimos 2 anos. Mas beleza, eu quero agora ver como que essa estratégia funcionaria no intraday. Então, talvez fazer um day trade. Então, vou colocar ali, por exemplo, 60 minutos, e aí vocês vejam que os 60 minutos que estão disponíveis apenas para os assinantes premium, tá? E vai aparecer duas novas opções aqui, o modo day trade e o horário limite, tá? Vamos deixar eles desmarcados por enquanto e vamos fazer o teste aqui dos 60 minutos com o vale. E aí, tá aqui um resultado bem interessante, inclusive. Então, uma média de acerto menos de 50%, mas a gente ganha praticamente 2 vezes para 1 usando essa característica aqui. Essa configuração de amplitude com stop na mínima do candle 3. Claro, um stop mais curto, amplitude bem longa. A gente tende a acertar menos e ganhar mais quando a gente acerta mesmo. Um EV de 0,23%, que é um EV decente para quem opera nesse time frame. Beleza? Mas aqui a gente tem um drawdown de 10%, que é relativamente alto. Tá? A gente poderia tentar pensar em reduzir isso. Então, vamos imaginar que nós não queremos ficar expostos ao overnight, né? O mercado abrir um gap no dia seguinte, por aí vai. Então, a gente pode vir aqui e ativar o modo day trade. O modo day trade, o que ele faz é que a operação é necessariamente encerrada ao final do dia. Então, quando eu rodar aqui, e olha só o que acontece, pessoal. Olha a diferença do drawdown. O drawdown cai 1/3, certo? A gente tem um pouquinho mais de operações, claro que a gente não está carregando tanto aquele trade, mas nós reduzimos o nosso drawdown por 3. Claro, nosso EV cai metade, nosso resultado nem piorou tanto assim, ó, assim, de ligar aqui, ó, 33%, 64%, caiu pela metade. A gente caiu pela metade do nosso resultado aqui, mas o nosso drawdown caiu em terço. Então a gente tem um trade muito mais seguro nesse caso aqui. Beleza, gente? Entenderam a diferença? Por que isso pode fazer sentido? Para você que não quer se expor tanto aqui. Nesse caso de Vale, até que deu certo, porque Vale foi um ativo que subiu bem. Então, a exposição que você teve ao gap aqui foi beneficial. Tudo bem? Ótimo. Poderia não ser. Então, você tem que estar ligado no risco que você está correndo. E aí, a gente sabe que tem aquele horário do pregão que fica ali, o mercado fica meio de lado, fica só muito robô, muito HFT e você não quer operar. Então você pode determinar também um horário limite. Agora notem, pessoal, o horário limite é o horário limite para que a entrada seja autorizada e que o fechamento do candle tem que ser anterior a esse horário, certo? Então se eu colocar aqui um horário de meio-dia, lembrando que a gente está falando num time frame de 60 minutos, então o candle de meio-dia, ele naturalmente é depois de meio-dia. Então ele não entra. Então só entra sinais sejam ativados até antes de meio-dia. No caso, o máximo limite aqui é o candle das 11 horas para ser ativado. Beleza? Então vamos colocar aqui meio-dia para a gente ver como que acontece. Olha só, pessoal, que interessante. O nosso EV é o maior de todos. O nosso drawdown é o menor de todos. O nosso resultado, de fato, caiu também. Mas olha como a gente passa a acertar muito mais. A gente acerta praticamente 3/4 dos trades. A nossa proporção de ganho para perda é bem legal. Quase 1,5 para 1. Um EV de 0,35% e um drawdown bem pequeno. Então, assim, muito interessante você colocar o horário limite. Quanto mais você estende esse horário limite, mais você vai se aproximando, né? Mais você vai diluindo isso. A gente até teve um bom resultado, o EV caiu, o resultado melhorou, mas aí também você passa a ter mais trades, né? Então isso naturalmente compõe com o resultado, mas se você olhar para o EV, que é a sua expectativa matemática por trade, você vê que o seu horário aqui de meio-dia foi realmente muito bom. Ah, eu quero incluir meio-dia aí. Muita gente não gosta de operar na hora do almoço, né? Você vê que já deu uma piorada só de você subir de meio-dia, permitindo entrar no meio-dia, né? Por isso que o limite de 11 horas é um limite interessante. Você pode até colocar, pô, vou colocar... esse é o limite mínimo. Perdão, eu coloquei o limite de meio-dia, né? Ou seja, o limite de meio-dia significa que eu não opero até depois de meio-dia. Então, não opero no horário do almoço. Se eu quiser colocar o limite de 11 horas, você só opera o primeiro candle do dia, né? 60 minutos. Ou dá o trade no primeiro candle ou sai fora. Vamos dar uma olhada como funciona. E tá aqui, ó. É um EV bem legal. Menor drawdown de novo. Resultado bem interessante. Então, ou você compra na abertura com sinal formado, ou você sai fora. Olha como foi legal esse trade aqui, pessoal. Olha como foi interessante.
reparem, nós fomos diminuindo o horário limite, a gente saiu de uma flutuação grande para reduzir o nosso risco, controlar o nosso risco. Por isso que eu acho bem interessante essa ferramenta para quem quer operar day trade. Quer operar day trade, entendo também a sazonalidade do mercado que você está operando. Certo? Maneiro, pessoal? Vamos dar uma olhada então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo de meio-dia que tem um pouquinho mais de trade. E vamos olhar aqui. Primeiro vamos fazer o seguinte, vou desligar aqui o horário limite e vamos dar uma olhada como que isso funciona lá na prática no Profit, tá? Então vamos pegar aqui um dia, ó, o dia 13 de dezembro, ele teve 2 trades. Vamos dar uma olhada lá no dia 13 de dezembro de 2022, lá no Profit. Então, joguei aqui Profit, beleza? 13 de dezembro tá aqui. Então, 2 trades de 1, 2, 3. O primeiro 1, 2, 3 tá aqui, né, pessoal? Lembrando do 1, 2, 3, nós já falamos sobre ele, mas repetindo, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Fez um fundo. Então aqui o fundo formado, 6, 7, 8. Ah, o fundo foi formado no dia 12, mas aí o sinal ativado no dia 13. Lembra que a gente viu até que poderíamos limitar apenas para os trades que iniciam nesse candle aqui apenas? Então esse é um deles. Tá aqui o primeiro 1, 2, 3 ativado. E aí depois 1, 2, 3, outro 1, 2, 3 aqui, o dia 4 tá aqui. No candle 4, perdão, mais um trade ativado, beleza? Só que esse aqui já foi o candle de 1 hora, o candle de 1 às 2. Então a entrada foi entre 1 e 2 horas nesse trade aqui. Já que o trade foi o candle de 10 horas, então foi entre 10 e 11. Entrada no rompimento da máxima, 86,33. E aqui também no rompimento da máxima, 87,06. Vamos dar uma olhada lá no Quant Brasil? Então, dia 13, entrada 86,33 e na outra 87,06, exatamente o que a gente tinha falado, né? Eu acho que eu troquei os números aqui na hora de falar. Então, aqui 87,06, né? E aqui 86,33. Então, certinho. Primeiro trade 8633, segundo trade 8706. E aí a gente tinha colocado o alvo amplitude. Então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o amplitude do candle, ele deu o sinal, a entrada, e no mesmo candle já bateu, então realmente foi aquele que foi o lucro. Esse aqui, obviamente, a gente já viu que não foi, né? Então não bateu, a amplitude teria sido esse movimento aqui a partir da entrada, uma amplitude bem mais longa, acabou sendo estopado aqui no candle 6 desse dia, beleza, pessoal? Então, isso é só para vocês entenderem como que você pode olhar o backtest e como que ele representa a realidade aqui. Então vamos dar uma olhada de novo, colocando a restrição de horário, né? Restrição de meio-dia. Então aquele trade que aconteceu 1 hora da tarde, entre 1 e 2, ele tem que estar fora, dia 13 de dezembro. Então vamos dar uma olhada aqui e... dia 15 e dia 13, exatamente. Apenas o dia 80, apenas o trade da manhã, né? Aquele trade que aconteceu na abertura, 86,73 com saída no 87,24. Certinho, funcionando o limite do trade, o modo day trade, tudo isso está disponível para os assinantes Premium do Quant Brasil que queiram operar as estratégias no intradiário. Beleza, pessoal? Então, todas as estratégias que tem o intradiário têm o modo day trade aqui. Então, eu quero operar, vamos resetar aqui, eu quero operar o PFR de compra. Quero operar o PFR de compra no 30 minutos. Vamos botar aqui, eu quero operar em Prio 3. Tá? Então, Prio 3 no 30 minutos, modo Day Trade com entrada até meio-dia. O fator de risco, como é um Day Trade, vou botar um fator de risco de 1 para 3, janela de 3 candles. Vamos deixar aqui os robôs trabalharem e vamos ver qual que vai ser o resultado. Tá aqui. Não foi tão bom nesse caso aqui de Prio 3. Se a gente reduzisse aqui até para 11h30. Lembrando que 11h30 entraria o candle das 11, né? Operar bem de manhã mesmo. Dar uma melhoradinha no resultado, né? Vamos colocar aqui. Será que se a gente colocar o L nos 3 melhora alguma coisa? Não melhorou muito. 30 minutos é um pouco agressivo, né? Vamos colocar 60 minutos aqui, vai. Prio 3 não é dos ativos com mais liquidez de todos. 60 minutos acabou dando até pouco trade, né? Acabou dando até pouco trade nesse caso aqui. Lembrando que a gente está limitando até 11h30, então só tem um candle, né? Basicamente seria só o candle de abertura. Tá certo, né? Vamos subir ele para meio-dia aqui e vai melhorando. Então, enfim, pessoal, isso é uma estratégia bem legal para quem quer operar day trade no Quant Brasil.
Se você gostou da estratégia, você pode inclusive monitorá-la. Então, se você tem o seu telefone cadastrado aqui na plataforma e clica em monitorar, isso vai te jogar. Vamos lá para vocês verem. Alerta salvo, ver alertas. Cadê o nosso Prio 3? Aqui, ó. PFR de compra, Prio 3H1. Tá aqui um trade tá aqui o trade salvo. Se esse sinal acontecer agora, eu sou avisado no WhatsApp no momento do sinal formado, beleza, gente? E aí você pode ir lá colocar sua ordem de compra, sua ordem de venda e operar sendo avisado pelo Conte Brasil quando um sinal estatisticamente significativo, um sinal positivo ocorrer no mercado, beleza? Então espero que você tenham gostado dessa dica, dessa nova ferramenta do Conte Brasil, modo Day Trade, com horário limite. Repito que eu particularmente fiquei até impressionado em como melhora o resultado, como operar todos os horários do dia, normalmente tem um resultado pior, como limitar como day trade quando você opera no intradiário também ajuda. Claro que se você operar ali 120, 240 minutos talvez não faça muito sentido, mas acho que do 120 para baixo faz bastante sentido. Eu recomendo que vocês testem lá na nossa plataforma, então contebrasil.com.br/backtest, vai lá, considere ser assinante premium, beleza? Considere também seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, @Conte_Brasil. Se inscreve aqui no canal do YouTube se você está gostando desse vídeo. Curte, comenta, deixa sua sugestão aí que nós olhamos de verdade as sugestões e incorporamos tanto no site quanto nos vídeos também. Beleza, pessoal? É isso e até a próxima.